volta com mais um bloco do programa Cristo Reina e hoje nós vamos refletir sobre o tema Luzes e Sombra da Família hoje. Vejam, e para você que nos acompanha, você que faz um trabalho pastoral ou pretende fazer um trabalho junto à família, a primeira medida ou a medida mais urgente a ser tomada é buscar conhecer as situações sociais e culturais em que se encontram a família, o matrimônio na atualidade. Veja, as famílias de hoje é, sem sombra de dúvida, a preocupação maior da igreja. A igreja deve levar o evangelho válido para todos os tempos e buscar conhecer a realidade em que se encontra as famílias. Isso é uma exigência indispensável para a obra da evangelização. Então, o primeiro passo para a gente entender as luzes e sombras da família de hoje é buscarmos conhecer um pouco a realidade da família. E aí talvez você se pergunte, mas como devemos começar? O que nós devemos fazer a princípio? Qual o primeiro passo que eu devo seguir? Primeiro, nós devemos partir pelo discernimento evangélico, realizado à luz da fé, por pessoas, por pregadores fiéis, de modo especial, pessoas que sejam esposos e esposas cristãs de fato, pais cristãos, para maior conhecimento da situação e mais profunda compreensão da palavra de Deus. É preciso dar testemunho. Eu não posso tentar conversar com algumas pessoas, tentar levar uma mensagem a estas pessoas, se eu não vivo aquilo que eu prego. Eu não posso evangelizar as outras famílias quando, na maioria das vezes, a minha própria família precisa de evangelização. É preciso que entendamos isso. É preciso que as pessoas que se colocam a serviço do reino de Deus, as pessoas que se colocam na missão de levar a palavra de Deus aos outros, ela testemunhe essa vivência. Precisamos entender isso. Compreensão e atuação da palavra de Deus a respeito da estrutura familiar. Nisso, a igreja se serve também das ciências humanas, não pode desprezar, não se pode abandonar. Mas aí a gente vê o seguinte, como reagir diante disso, diante de uma consciência dos fiéis, onde parece existir um relativismo muito grande, o Deus de um não é o Deus do outro, é assim que parece. Daí a gente precisa entender que, pressionados ou não por uma situação, a gente precisa, sobretudo, utilizar os meios de comunicação social, como nós estamos fazendo aqui, para tentar levar até as pessoas a palavra de Deus. Porque nós sabemos que os meios de comunicação, a mídia em si, ela tem entrado na vida das famílias com outro propósito. A mídia tem entrado na vida das famílias com o propósito, permitam-me dizer com sinceridade, de destruir toda a organização social que você tenha dentro de sua casa. Um exemplo bem prático disso, as novelas que são apresentadas pelas emissoras de televisão. Qual dessas novelas mostra uma estrutura familiar centrada na ideia da Sagrada Família? Qual dessas novelas não mostra o lado distorcido da família e mostrando isso como uma coisa normal, natural? Amados, nós precisamos entender que os meios de comunicação social
nem sempre levam a mensagem verdadeira, assim também como nem sempre os fiéis conseguem ficar imune diante da progressiva perda de valores morais que vão entrando em nossas casas. Também nem sempre conseguem reagir com consciência crítica diante do novo tipo de cultura familiar que começa a surgir nos meios de comunicação e serem sujeitos ativos de um humanismo familiar autêntico. É preciso, amados, que a gente aprenda que os meios de comunicação, que a mídia, que a televisão, ela entra na nossa casa para levar a mensagem dela. E sou eu que preciso, diante de tudo isso, aprender a separar o joio do trigo. Sou eu que, diante de tudo isso, preciso aprender a colocar em prática aquilo que me serve, mas deixar de lado aquilo que vai destruir a minha família. Porque uma vez que destrói a minha família, destrói também outras, porque nós não caímos sozinhos. Mas agora talvez você se pergunte, mas o que eu devo fazer para recuperar o tempo que eu perdi? Qual é a esperança, qual é a certeza, o que eu posso fazer, já que eu não posso voltar atrás no tempo? Vejam, aí, meu irmão e minha irmã, cabe a você o desejo, o direito, a obrigação de fazer uma reflexão e de um empenho muito profundo. Neste empenho, você vai evangelizar a nova cultura emergente. Você vai recuperar a consciência do primado de valores da pessoa humana. Como tal, compreender o sentido da vida, como defender os direitos dos homens e das mulheres, de promover a justiça também nas estruturas sociais. É preciso, meu irmão e minha irmã, que você entenda que eu não posso ser cristão apenas no final de semana, quando eu estou dentro da igreja. É preciso que nós entendamos que nós precisamos ser cristãos 24 horas por dia, onde quer que eu esteja. Eu não posso, dentro da igreja, agir como um santo, do lado de fora, agir como um pagão. Precisa existir essa sintonia, e essa sintonia, de fato, só vai existir quando eu aprender a viver e testemunhar o reino de Deus. Falta isso ao povo. Então, para isso a gente vê que é necessário, meu irmão e minha irmã, uma conversão urgente. E converter-se não é simplesmente você mudar de religião, você professar um credo religioso hoje e professar outro amanhã. Você pode fazer isso sem ter se convertido. Conversão, quando eu falei em conversão contínua, é aquela conversão que vem de dentro do coração, é você sentindo o desejo e a necessidade de mudança. Agora é uma mudança de vida. É começar a ver o outro como seu irmão. É começar a ver o outro como filho de Deus que também merece atenção. É este o desafio que nós temos. Conversão de mente e de coração, para que nós possamos dizer não ao egoísmo, para que nós possamos dizer não às injustiças que são originadas do pecado, que impede muitas vezes a família de se realizar plenamente. Quantas famílias, meus irmãos e minhas irmãs, sofrem pelo problema do adultério, pela droga, a droga lícita e a droga ilícita, o alcoolismo é uma droga lícita, não é? As outras drogas que são consideradas como ilícitas, mas que infelizmente têm entrado no lar e na vida das famílias e têm destruído essas famílias. Meu irmão,
O que se faz necessário é exatamente isso. Busque esta conversão, uma mudança de dentro de você, uma mudança que parta do seu coração, porque nós não podemos viver como os antigos profetas, não é? Os antigos administradores, que até professavam uma religiosidade, uma crença muito forte, mas era uma crença de momento, de deixar Deus no templo. Eu sou cristão dentro da igreja, fora dela eu vivo como um pagão. Não, eu sou cristão do mesmo jeito. Não é? Então a gente precisa entender isso. Precisamos urgentemente que a sociedade abra o olho para a realidade que aí está. Quantas e quantas famílias chorando hoje porque são vítimas daquilo que tem destruído a família, a prostituição, a droga, o alcoolismo, o mundo da marginalidade. Eu convido você, amados, a fazer essa reflexão. Há muito mais alegria no céu por um pecador arrependido do que pelos 100 já convertidos. Nós vamos para mais um break comercial e voltaremos em seguida.